Bom, boa noite a todos. Uma alegria, muito bom estar aqui com os irmãos nessa noite. Nós temos um tema não difícil, simples, mas ao mesmo tempo é necessário ter uma explicação, porque já me deparei com muitas pessoas se perguntando. E é um tema onde algumas pessoas também, algumas denominações acabam fundamentando a sua doutrina. E nós queremos aqui, à luz da palavra de Deus, nessa noite, poder permitir que a mesma nos mostre, nos ensine qual o caminho que nós devemos seguir. O texto-chave aqui é o livro de São Lucas, capítulo 23, o verso 43. Aqui é onde se dá a grande indagação, a pergunta. Jesus lhe respondeu: em verdade, te digo hoje, estarás comigo no paraíso. Pronto, aqui é a grande questão que tem muita gente que acredita e fundamenta a sua fé ou a própria doutrina da sua igreja, dizendo que, bom, eu morri, logo que morri, então já vou me encontrar com Cristo. Mas aqui a palavra de Deus, ela nos traz orientações. E é claro, de repente alguém tivesse até dificuldade hoje de alguém poder entender num todo. Essa é a primeira imagem? É, né? Como? Não, só deixar. São 5, né? Mas aí só a primeira, pode deixar na primeira, a gente vai seguindo. Você pode também dar só uma olhadinha no versículo 42, se lemos o 43, mas o 42 diz o seguinte: e acrescentou Jesus: lembra-te de mim quando vieres no teu reino. E Jesus então respondeu: em verdade te digo, hoje estarás comigo no paraíso. Pronto, volto a falar para você que esse é o pensamento de muitas doutrinas e muitas igrejas, falando de que Jesus está dizendo assim: você estará comigo hoje no paraíso. Mas na verdade a gente vai estudar todo o contexto bíblico, porque nenhuma doutrina a gente fundamenta em cima de um único versículo. Nenhuma doutrina. Nenhuma doutrina deveria ser fundamentada em cima de um versículo. E eu aqui até acrescento que um dia, da última vez, falei aqui em cima de parábolas também. Mas aqui nós podemos ver os versos, e trouxe aqui até escrito para que você pudesse compreender. Para uma melhor compreensão, apresentamos o texto em grego, como se encontra no Códice Vaticano, cópia da Bíblia em grego do quarto século, estando entre as duas mais antigas existentes. Então, assim, quando um manuscrito, quando um papiro ou um material, e aqui a gente tem como nome o códice, é encontrado, quanto mais velho, mais valor. Quanto mais velho, mais valor. Quanto mais novo, menos valor. Esse é do quarto século. É extremamente respeitado e conceituado. Aqui existe sim algumas palavras, na verdade letras, eu não consegui encontrar todas as letras aqui em grego, mas aqui eu acabei colocando algumas letras em português do nosso alfabeto. O P, por exemplo, é uma delas aqui, repeti, porque não encontrei no meu computador a letra psi, que é em grego, que deveria estar aí, no formato como se fosse uma que fica por baixo da sola do sapato do cavalo, ali aquela parte de ferro, é parecido com isso aí, mas eu não consegui encontrar e coloquei tudo em português. Mas para você entender uma coisa, no Códice do Vaticano, essa declaração, estarás comigo hoje no paraíso? Boa noite. Ela foi escrita dessa forma, assim. É diferente do que a gente tem costume hoje. Pode passar a segunda? Porque eu acabei separando, mas não deveria ter separado. O que está escrito lá está aqui em português. O que está escrito lá em grego está escrito aqui em português. Só que eu separei. Embora no códice, e é para você entender, quando o judeu, quando ele escrevia, ele não fazia essas separações. Veja que no Códice Vaticano não havia uma separação entre palavras e nenhum sinal de pontuação.
não havia separação em palavras e não havia separação com sinais e pontuação. Então, assim, quando uma pessoa escrevia, as letras estavam extremamente ligadas. Retorna a sua anterior, por favor. Isso era dessa forma. Era desse jeito. Volta para aquela, por favor. Se você puder colar tudo, tem como colar? Aproxima tudo aí, por favor. Pronto, é isso aí, desse jeito. É isso aqui. Você chega aí para fazer a leitura, então você tem, quando você olha ali, você precisa, vamos imaginar que nós tivéssemos que traduzir do grego para o português, você se deparasse com aquelas letras lá e você faz a tradução, aí você se pergunta assim, onde é que está a vírgula? Onde é que está o ponto? Onde é que tem acento? Não existia nada. Não existia nada. E entendendo uma coisa, que um ponto e uma vírgula pode modificar completamente o contexto de uma frase. Pode modificar por completo. Onde eu colocar o ponto, onde eu colocar a vírgula, pode modificar por completo o contexto. Então, assim, esse autor aqui, Batista, José Augusto, ele fala o seguinte, que foi... Isso aí é o que você falou, que era assim, né? O hebraico também. O hebraico é de trás para frente, né? Mas não, o hebraico não era ligado, não. Não era ligado. Mas assim, esse autor aqui, Batista, José Augusto, ele fala que foi no 8º século que foram introduzidos outros sinais de pontuação. Outros, não todos, que nós temos hoje, mas outros. Então, nem todos no 8º século existia. No 9º século foram introduzidos o ponto, interrogação e vírgula. Veja, ponto, interrogação e vírgula. No 9º século. No 4º século não tinha nada. A ausência de pontuação deixa os tradutores na possibilidade de colocarem a pontuação de acordo com as ideias pré-estabelecidas. Bom, então eu sou o tradutor. Eu estudei o grego e estou traduzindo para o português uma parte da Bíblia, um códice, que encontrei, um tablet ali velho, antigo, e então eu agora aqui coloco o ponto onde eu acho que deva. E na verdade, colocando e dizendo e tendenciando a leitura do texto de acordo com a fé que eles acreditam que deva ser. Só que, eu não deveria nem dizer agora, mas deveria falar mais no final. Vamos seguir aqui? Como eu acabei falando, a ausência de pontuação deixa os tradutores na possibilidade de colocar a pontuação de acordo com as suas ideias pré-estabelecidas. Fica evidente que a mudança da pontuação altera completamente, né? Um ponto, uma vírgula, vai mudar completamente a frase. Colocou interrogação, exclamação, muda por completo. Por exemplo, aqui, ressuscitou, não está aqui. Se a gente tira a vírgula ali, se a gente, pronto, está aqui. Ressuscitou, não está aqui. Mas se eu tirar esse ponto e vírgula aqui? Aí fica assim, ressuscitou, não, está aqui. Ah, não tira ou não? Fica só, ressuscitou, está aqui. Não, se eu tiro o ponto e vírgula. Ressuscitou, não, está aqui. Imagine que eu tire e até coloque para cá, aí coloque para cá, pronto. Ressuscitou, não. Então, onde eu coloco a vírgula ou o ponto, isso vai afetar por completamente o texto. Vai afetar. E quando você lê São Lucas, capítulo 23, o verso 43, a grande questão está aqui, é onde está a vírgula, onde se coloca. É por isso que a Bíblia ela não pode ser estudada separada de todo o seu contexto. Ela não pode. Se porventura você estudar a Bíblia separada de todo o contexto, você vai se deparar com pretextos. Você pode se deparar com Paulo falando lá a respeito de cabelo, que Paulo não quis falar aquilo. Você pode se deparar com Paulo falando que mulher não deve falar na igreja, e Paulo não quis falar aquilo. Paulo, você vai encontrar com tanta coisa dentro da Bíblia que, na verdade, não era real, não era o pensamento da época. Mas quando você estuda a Bíblia dentro de todo o contexto, você acaba compreendendo que a Bíblia não está falando. E quando uma pessoa morre, vou mostrar os outros textos que nos dão clara convicção disso,
Dentro da Bíblia a gente não encontra a base para acreditar que depois que uma pessoa morre, a pessoa vai diretamente para o céu, como alguns imaginam. Não, Jesus falou aqui, olha pastor, veja, já vi tanta gente me falar, veja o texto, não está dizendo, 42, o verso 42. E acrescentou Jesus, lembra-te de mim quando vieres no teu reino. Isso aqui é a fala do rapaz que estava em cima da cruz com Cristo. Aí Jesus responde, em verdade te digo, hoje estarás comigo no paraíso. Nunca que Jesus estava dizendo para ele, vou mostrar para você mais adiante, que na verdade era dessa forma. Mas veja, foi Jesus ao paraíso no dia da sua crucifixão? Jesus não foi ao paraíso no dia da sua crucifixão, pois ele mesmo declarou a Maria Madalena, e vale a pena a gente ver esses textos. 3 dias após a sua morte, não me detenhas, porque ainda não subiram aonde? São João, capítulo 20, verso 17. Mas ainda, quando se faz um estudo cauteloso, cuidadoso do texto, que você vai ver, João 19, 31 a 33, uma leitura, vou dizer até aqui, científica, o ladrão não morreu naquela noite. Por quê? Quando ele não morria, eles quebravam as pernas. Por que é que não quebraram as pernas de Cristo? Porque já estava morto. Aí você vê, o crucificado permanecia pendurado na cruz até que, exausto pela dor, pelo enfraquecimento, pela fome e sede, sobreviesse a morte. Duravam os padecimentos geralmente 3 e às vezes 7. Mas vamos fazer a leitura de João capítulo 19? Vale a pena. João capítulo 19, versículo 31. João 19, versículo 31. Então os judeus, para que no sábado não ficassem os corpos na cruz, visto como era a preparação, pois era grande o dia daquele sábado, rogaram a Pilatos que lhe quebrassem as pernas e fossem tirados. Os soldados foram e quebraram as pernas ao primeiro e ao outro que com ele tinham crucificado. Chegando-se, porém, a Jesus, visto como esse já estava morto, não fizeram o quê? Estão vendo vocês? Então ele estava morto? Não estava morto, ele estava vivo. E Jesus já tinha morrido. Então como é que ele poderia ir ao Pai se ele ainda estava vivo? Então veja, é uma linha de pensamento que você precisa desenvolver dentro do texto, crítica, que você consegue compreender que Jesus não estava falando assim, bom, na hora que eu morrer eu estou levando você comigo para o céu. Como alguns o fazem. Não foi esse o pensamento de Cristo. Mas o pensamento de Cristo pode passar... Não sei se está ficando claro aqui. Tá, né? Passa. Agora, o que é que de fato Jesus ensinou a respeito do tempo em que os homens teriam a recompensa? Pronto, a Bíblia está repleta de textos. Aí você encontra no livro do Apocalipse, Jesus falando, que é quando ele retornar aqui a essa terra, né? Aí ele virá. Aqui a gente pode até fazer uma leitura. Veja aí, cada um pode pegar um texto. Eu vou ler Mateus 16, 27. Eu vou ler Mateus capítulo 16, verso 27. Você pode ler o primeiro, Wesley. Apocalipse capítulo 22, 12. Eis que venho sem demora, e comigo está o galardão, e tenho para retribuir a cada um segundo as suas obras. Pronto. Não é diferente do que está em Mateus. Porque o Filho do Homem há de vir na glória de seu Pai com seus anjos, e então retribuirá a cada um conforme as suas obras. É o que Cristo falou. Ele fala de uma recompensa quando ele vier. Não uma recompensa logo depois em seguida da morte, mas a recompensa que ele promete é quando então ele voltar aqui a essa terra. Ali 1 Pedro capítulo 5, verso 4. 1 Pedro capítulo 5, verso 4. Não sei se alguém conseguiu encontrar. Não é diferente dos outros textos. Pode ler. Ora, logo que o Supremo Pastor se manifestar, recebereis a imarcessível coroa da glória. Pronto. Se manifestar. É no retorno, é na vinda, né? Fica claro para a gente isso aí. Então, assim, há várias traduções, e eu coloquei aqui algumas traduções da Bíblia que traduzem Lucas, capítulo 23, verso 42, da seguinte maneira: lembra-te de mim quando vieres no teu reino. Já traduzem dessa forma. A King James é uma delas, e a Matos Soares é outra. Pode passar? Pronto, e aqui a gente já vai para o final. Arnaldo Cristianini estudou esse assunto
o tema do livro dele é As Sutilezas do Erro, na página 221, 224, dele transcreve as seguintes afirmações. A interpretação desses versículos depende inteiramente do quê? É da pontuação. Como não tinha, quem traduz tem a liberdade de colocar onde bem quer. Mas quem tem aqui agora um senso crítico e entende a Bíblia não apenas de parte separada de um todo, começa a compreender claramente que Jesus não estava falando, morreu, vou me encontrar contigo no céu, como alguns falam. Não, morreu, há sepultamento, mas no retorno de Cristo a essa terra, é que de fato essas pessoas serão ressuscitadas para se encontrar com o Senhor. Ele fala aqui em Mateus, retribui segundo as suas obras. Os que amaram ao Senhor serão levados para viver com Ele, e aqueles que não amaram serão um momento, então, agora, depois do milênio, de serem extintos para sempre. Até o oitavo, nono século não havia pontuação nenhuma. E é mesmo nessa época, somente um ponto no meio das linhas, separando cada palavra. Nesse período, oitavo e nono, havia apenas um ponto no meio da linha, separando cada palavra. A oração do malfeitor referia-se também àquela vinda e àquele rei, e não alguma coisa que acontecesse no dia em que as palavras foram ditas. Conclusão. Final é essa aqui, é que São Lucas capítulo 23, verso 43, é um falso pilar em quem se ergue a teoria da imortalidade inata do homem, ao seu imediato galardão após a morte. Não tem fundamento nenhum. Se alguém tem tentado fundamentar a sua fé, vou morrer, já vou me encontrar com Cristo, nesse texto você não encontra a base, não. Porque a Bíblia, ela é estudada num todo. A gente não pode pegar a Bíblia de forma cega, né? E fazer uma afirmação em cima de textos. Quem é estudioso da Bíblia vai, de fato, como foi feito, uma profundidade de tudo aquilo que envolve uma compreensão de um texto. E além disso, eu volto a falar o que falei inicialmente. A Bíblia não pode ser estudada apenas com um texto isolado. A Bíblia tem que ser estudada dentro de um contexto de um todo, de uns 66 livros. Se você pega desde Gênesis e até Apocalipse, você vai ver que Jesus, em momento algum, está dizendo assim, morreu, se encontra comigo. Mas, pelo contrário, ele fala a morte, sepultamento. Lá em Gênesis ele fala, quando alguém morre, volte para o pó. Foi assim? Ele veio de lá, volte para lá. Não é ir para o céu, morreu, agora pronto, veio para o pó, mas agora morreu, agora vai para o céu, não. Volte, veio do pó fica, e depois então, quando ressuscitar, aí Mateus deixa mais claro, de acordo com as obras, ele vem recompensar. Bom, amor a Cristo, esse vai ser salvo. Aqueles que não amaram ao Senhor, esses na verdade ficarão aqui, serão destruídos eternamente. Tá bom? Eu não sei se consegui responder a todas as perguntas, mas eu espero que sim. Mas esse texto não tem como nós podermos fazer uma afirmação dizendo que morri, logo agora em seguida então vou me encontrar com o Senhor no céu. Não, eu morri, fico sepultado, quando Cristo voltar nas nuvens dos céus, e aquele que amou o Senhor vai receber a recompensa de viver com Ele eternamente. Tá bom? Pronto, então aqui eu termino. Como é que a gente faz? Termina com Alguém tem alguma pergunta, alguma dúvida? Pastor, dentro do meio acadêmico, há controvérsia a respeito dos ladrões, se eles ou não morreram no mesmo dia. A Bíblia de Andrews, no rodapé, tem dizendo que os ladrões, apesar de ter quebrado as pernas, mas ele deve ter morrido antes do pôr do sol devido a quebrou as pernas e ficaram pendurados, mas a Bíblia diz que foi tirado, não foi da cruz, né? Aí porque se quebra a perna e deixa lá estirado, o cara vai morrer em alguns minutos, que o cara não aguenta, com a perna quebrada, o coração explode. Eu estou indo à luz da Bíblia. É o que a Bíblia fala. Quando alguém estava pendurado na cruz e esse alguém não tinha sido morto ainda, se quebrava os pés para que não corresse o risco dessa pessoa, porque se estendia o tempo, né? Se estendia o tempo. Como você pode ver, já falei ali, alguns de 3 até 7 dias alguém de repente conseguia suportar fisicamente. Jesus não suportou, até entendo, devido ao sofrimento do pecado, a carga que levava sobre os seus ombros. A morte de Cristo não é uma morte meramente física, mas é um sofrimento que ele traz
de peso das tentações, da carga do pecado, da pressão de tudo. É por isso que Paulo fala que Cristo foi tentado em todas as coisas. A magnitude da tentação que Cristo sofre é muito mais intensa do que a nossa. Eu peco, tenho perdão. Se Cristo pecasse, a raça humana por inteiro jamais haveria possibilidade de salvação. Então, a amplitude do sofrimento do mestre, eu já li alguém que faz autópsia, eu esqueci o nome da pessoa técnica que faz esse tipo de trabalho, mas uma reportagem falando sobre a autópsia de Cristo. Alguém só poderia transpirar sangue se esse alguém de fato estivesse vivendo um momento de angústia muito intensa. Não é que alguém hoje não possa passar, não é que alguém hoje não possa ter, mas para que isso aconteça, o nível de angústia, de sofrimento desse ser humano é tão intenso que ele transpira sangue. Foi o que aconteceu com o mestre. Então, a morte de Cristo, você pode ver, se deu mais rápido, em pouco tempo, mas a morte desses outros homens aqui já foi mais longa. Então, como a cultura dizia, corre o risco deles descerem da cruz, não sei de que forma, então é melhor quebrar as pernas. Entende? Mas com Cristo isso não aconteceu, se cumprindo a profecia, que nenhum dos seus ossos foram quebrados. Tá bom? E eu digo uma coisa, é que agora, se alguém pensa de forma diferente, teria que contradizer a Bíblia. É contradizer a Bíblia. É a Bíblia que deixa que nos apresenta essa ideia. Ô pastor, uma pergunta. Alguns protestantes falam que nesse texto em que Cristo fala que não subiu ao céu, ele estava falando em relação ao corpo. Alguns dizem que ele tinha ido ao céu ainda, mas em espírito. Aí como é que a gente poderia responder? Jesus, quando ele morreu em carne e osso. A prova é clara que ele ficou crucificado e foi sepultado. E você pode ver, Jesus aparece a pessoas. Jesus não estava em espírito. Jesus estava em carne e osso. É assim, para que nós entendamos, existem pontos na divindade de Cristo que não tem uma clareza tamanha para a gente poder entender. Mas é o suficiente para a gente poder hoje afirmar o seguinte: o Apocalipse fala que nós o veremos um dia da mesma forma como ele esteve aqui nessa terra. Ele voltará da mesma forma, nós o veremos. Haverá possibilidade de enxergá-lo. Então, assim, ela está dizendo que nós não veremos o Espírito, mas veremos o Senhor. Mas aqui a Bíblia fala que Jesus, quando ressuscita, ele mostra para os discípulos as mãos, as marcas, e eles veem. Então, assim, havia um Espírito não consegue mostrar marca. Quem mostra a marca é alguém que tem carne e osso. Então, Jesus estava nessa condição. A Bíblia não fala que em algum momento ele ficou em espírito, em outro momento ele ficou em carne. A Bíblia afirma que ele viveu dessa forma, entende? Então, não teria como eu hoje dizer assim, é porque o espírito foi e a carne ficou. Não tem como fazer esse tipo de afirmação. Ou ele por um momento então se tornou em espírito, depois ele voltou. Não. A Bíblia em momento algum diz que Cristo viveu dessa forma. Ele viveu em carne o tempo inteiro. É claro que em alguns momentos o espírito lhe tomava, mas era a carne. Como ele pode tomar um profeta nas mãos. E ele pode ser conduzido sim. E é um mistério para todos nós, mas a verdade é que ele viveu em carne enquanto esteve conosco aqui. E foi quando então houve a transfiguração da ida dele para o céu, né? Mas ele esteve nessa terra e se revelou a muita gente. Mais de 300 pessoas o viram enquanto ele esteve aqui na terra. Ele começa a se revelar a Maria Madalena, depois aos discípulos, e aí gradativamente ele se mostra para a igreja que a igreja tivesse convicção de que ele tinha ressuscitado. Prova de que ele estava vivo, né? E que era de fato o Senhor. Mas não era em espírito, era em carne de fato. Vamos orar? Oremos então. Bondoso Deus e Pai, oramos em Teu nome. Muito obrigado por todas as bênçãos derramadas sobre a nossa vida. Agradecidos porque a Tua palavra nos traz resposta para todas as nossas indagações. Pedimos, ó Deus, que muito em breve nós possamos nos encontrar com o Senhor e viver com o Senhor eternamente. Fica aqui com cada um de nós, esteja ao nosso lado, nos abençoando, os nossos familiares e o culto logo a seguir também, que se dará na nave da igreja. Nós oramos pedindo essas bênçãos e fazemos por Jesus. Amém.